Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design. O vídeo de hoje é para relembrar um pouquinho da época que eu tinha bebezinho em casa. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que não pode faltar, na minha opinião, num quarto de bebê. Vamos nessa? Oi gente, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho a respeito de quarto de bebê. Já faz algum tempo que eu não tenho assim mais bebezinho de colo aqui em casa, né? Meus filhos já estão com 5 e 3 anos, então já passou um pouquinho daquela fase de bebezinho pequenininho dentro de casa. E com essa experiência de ter 2 filhos, eu vou falar para vocês o que eu mais usei com eles pequenininhos, com eles bebezinhos e qual a disposição que mais me facilitou a logística com eles dentro do quarto. Vamos nessa então? Gente, primeira coisa, o berço, né? É um elemento que ocupa bastante espaço. Eu optei por comprar um berço de padrão americano. Gente, um berço americano tem mais ou menos 80 centímetros de largura por 1,35 de comprimento e mais ou menos 1 metro de altura total. Com esse berço eu tinha 2 níveis de regulagem, então quando eles são bem pequenininhos, recém-nascidos, a gente deixa ele regulado para ficar mais em cima, certo? O que facilita muito o manuseio com a criança. E esse berço eu tinha ele encostado à parede, o que me facilitava então o deslocamento dentro do quarto. Então é bem importante, pessoal, especialmente quando a gente mora em um local que tem os ambientes menores, né, que já é o padrão praticamente dos apartamentos por aí, os quartos pequenos. Então fazer essa logística, essa movimentação dentro do quarto, quando a gente tem muito mobiliário, às vezes dificulta. Então o vídeo de hoje é justamente isso, como dispor esses mobiliários e o que precisa e o que não precisa ter num quartinho de bebê. Então o berço, invariavelmente, você vai precisar. Você tem a opção de comprar esse berço pronto, que foi a opção que eu preferi, ou você pode também fazer um berço sob medida. Nesse caso, eu já acho que vale a pena você estudar uma marcenaria que você possa utilizar depois. Por exemplo, fazer um berço de dimensões tais que você consiga acoplar, por exemplo, o trocador junto do berço e mais tarde essa estrutura base virar uma cama de solteiro. Então, eu acho que vale a pena fazer esse estudo para verificar a possibilidade de fazer um bem bolado aí, um 2 em 1, com o berço mais o trocador. O berço e o trocador são os mobiliários que, na minha opinião, eu mais utilizei dentro do quarto. Então, eu já tinha eles dispostos em linha, tipo linha de produção, gente. Você tira o bebê do berço, coloca no trocador, veste. Então, tudo isso facilita. Uma coisa legal de fazer uma marcenaria específica para isso é você já deixar nichos prontos onde você pode colocar, por exemplo, as fraldas, colocar as pomadinhas, colocar até uma aguinha morninha que vai ser utilizada na hora de limpar, de higienizar o bebê, né? Então essas coisinhas precisam realmente ficar bem à mão para facilitar a sua logística na hora que você vai estar trocando, porque nada mais chato do que você tá lá trocando a criança e faltou uma fraldinha. Aí ou você pega a criança no colo, ou às vezes a gente segura, né? E eu já me acontecia, segura a criança e com a outra mão tenta localizar uma fraldinha para limpar, para conseguir terminar de trocar o bebê. E em relação ao berço, quando eles vão crescendo, então, especialmente quando eles começam a sentar, a gente já abaixa o berço, o que dificulta um pouco mais essa questão ergonômica, porque a gente precisa entrar dentro do berço para colocar o bebê, tirar o bebê, o que dificulta um pouquinho. Mas essa posição de colocar o trocador bem pertinho do berço facilita e muito a sua vida na hora de lidar com a criança, na hora de fazer as trocas e tudo mais. Quando você for comprar ou mandar fazer o berço, verifique os acabamentos desse mobiliário.
Como a gente tá falando de um mobiliário que vai ser usado por um bebê, né, por a gente mesmo e também pelo bebê, é bem interessante que esses cantos, essas arestas do mobiliário sejam bem arredondadas, para que não aconteçam arranhões no dia a dia, especialmente quando eles vão crescendo, quando eles já vão ficando paradinhos no berço e vão se segurando no mobiliário. Então é legal que essas arestas sejam bem arredondadinhas para que fique um mobiliário adequado e também confortável para o bebê. Gente, nós já falamos um pouco da cômoda, mas vou falar mais um pouquinho. Então, se você tem um pouquinho mais de espaço, eu diria para você comprar uma cômoda pronta ou mandar fazer uma marcenaria que tenha um pouco mais de profundidade, que você consiga posicionar o bebê perpendicular ao seu corpo, que facilita na hora das trocas. Claro, né, gente? Os bebês crescem super rápido e também vai chegar a um ponto que você não consegue mais nem colocar ele em cima da cômoda. E o que a gente usa? A cama. Vai trocar na cama porque a criança já não cabe mais ali naquela cômoda. Então, geralmente, as cômodas, os trocadores, eles são mais estreitos, esses encontrados prontos. Mas, se você optar por fazer uma marcenaria, a minha dica é fazer esse móvel com a mesma profundidade do berço. Assim, você consegue alinhar os dois móveis e ter um pouco mais de espaço para fazer a troca, para lidar com o bebê nessa posição, onde ele esteja perpendicular ao seu corpo, que facilita muito. Claro que depois cresce e a gente vai ter que deitar o bebê, vai ficar paralelo ao seu corpo e a gente se ajeita, a gente dá um jeito, não é verdade? Mas quanto mais a gente conseguir otimizar a nossa vida e facilitar no dia a dia a nossa rotina, especialmente quando a gente é mãe de primeira viagem, isso ajuda bastante. Um item que eu recomendo muito que você tenha no quarto do bebê ou em um local próximo é uma poltrona bem aconchegante. Quando eu montei o quarto do Pedro, que é o meu filho mais velho, a minha ideia, né, a gente assim, arquiteta, quer depois aproveitar a cadeira, queria ver uma cadeira, uma poltrona super estilosa. Aí eu olhava tudo que é tipo de poltrona, menos poltrona de amamentação. Até o dia que eu fui comprar o berço para o quarto. Quando eu cheguei lá, haviam várias poltronas disponíveis. E aí a moça da loja, assim, aliás, uma ótima vendedora, disse, não, quem sabe você senta e experimenta. E eu, cética, pensei, não precisa. Eu vou ver uma poltrona que não tem essa cara de poltrona de amamentação. Não, mas senta, experimenta. E eu sentei. E aí ela disse assim, agora você fecha os olhos. E se imagine às 3 da manhã com o bebê chorando e você amamentando, o que você faz? Gente, instintivamente eu larguei a minha cabeça para trás. E como a poltrona era alta, foi tão confortável encontrar aquele encosto atrás de mim que eu comprei a poltrona na hora. Ótima vendedora, não é mesmo? E, gente, faz diferença sim, porque a gente acorda, as crianças acordam durante a madrugada até que regule o sono. Muitas vezes esse processo é demorado, então vale muito a pena investir em uma boa poltrona para que você consiga se reclinar, para que você consiga relaxar. Muitas vezes esse momento de amamentação no início é bastante tenso, a gente não sabe direito o que fazer, como fazer. E aí, se a gente tem um local confortável, aconchegante para isso, já ajuda bastante. Eu agradeço muito essa vendedora ter me dito isso, porque com os meus 2 filhos eu aproveitei a mesma poltrona, foi ótimo, ela me ajudou muito. Claro que ao final da segunda filha, né, no final da amamentação da Maria, a poltrona já estava meio em frangalhos, mas me ajudou bastante. Então é um item que eu recomendo fortemente que você tenha dentro do quarto, que você ache um espacinho para colocar essa poltrona lá. Juntamente com a poltrona, outro item que ajuda muito no dia a dia é uma mesinha baixa que você justamente coloque do lado da sua poltrona
para que fique como uma mesinha de apoio. Gente, isso é muito bom. Você coloca ali nessa mesinha uma fraldinha, você coloca água, porque amamentar dá muita sede, então é muito importante ter a sua água ali do ladinho que você vá tomando enquanto está amamentando. Outro equipamento que você precisa de um apoio é uma bombinha para tirar leite. Então, se você tem uma bombinha elétrica, como era o meu caso, eu tinha uma, então eu precisava um local para apoiar. Então, vale muito a pena investir em um criadinho mudo ou uma mesinha mesmo, só uma mesinha de apoio para você ter do lado da sua poltrona para colocar as suas coisinhas enquanto você está amamentando. E seguindo nessa linha de ter esse ambiente mais aconchegante para os quartinhos das crianças, tapete para você caminhar, sabe? Para ter esse toque macio que traz todo esse aconchego, também vale a pena. Escolha um tapete que seja de fácil manutenção, que você consiga mandar lavar com frequência para que não fique acumulando pó, que não é legal, especialmente nesses primeiros dias do bebê em casa. Sugiro colocar também algumas prateleiras para colocar os bichinhos. Eu não gosto de encher demais as paredes com prateleiras de bichinhos, mas sempre traz esse tom mais lúdico, afinal, né, gente? A gente tá falando de quarto de criança, então precisa ser alegre, precisa ter alto astral, não é mesmo? Outra questão de prateleiras são prateleiras com os livrinhos. Pessoal, aqui em casa, desde muito cedo a gente vai lendo historinha, é um momento muito legal de família, então vale a pena já investir em algumas prateleirinhas que fiquem já na altura dos pequenos, para que assim que eles comecem a caminhar, eles possam ir lá e buscar os livrinhos, manusear, olhar, é muito legal, que incentiva bastante a leitura desde cedo. Pessoal, filhos muda para sempre a vida da gente, não é? E eu posso dizer com certeza que muda para melhor. E, gente, as mudanças acontecem em vários âmbitos da nossa vida. E uma delas foi esse canal, que eu resolvi começar para também fazer uma atividade que eu possa fazer em casa e também dar mais atenção para minha família. E falando nisso, você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu ainda? Pessoal, não esquece, não perde tempo, se inscreve aqui, deixa o seu like e ativa o sininho, assim você me ajuda a fazer esse canal a crescer cada vez mais e levar essas informações para outras mães que estão por aí com os seus bebês recém-chegados e que precisam de uma ajudinha para organizar essa dinâmica de casa. Vamos lá? E, gente, continuando aqui com os itens que não podem faltar no quarto do bebê, um item muito especial é a iluminação. Então, opte por uma iluminação indireta. Se você está fazendo uma reforma para a chegada do bebê, eu sugiro fazer uma iluminação geral para o ambiente, mas uma iluminação indireta, que seja uma iluminação mais aconchegante. E você pode ter essa iluminação embutida no gesso, ou você pode fazer esse tipo de iluminação com um abajur, com uma peça bonita de abajur. Vale muito a pena, especialmente para as madrugadas na hora da mamada. Então, gente, para não acordar a criança, para não ter aquela luz forte no olhinho, vale a pena investir em uma iluminação bem legal no quarto do bebê. Então, pessoal, em relação à decoração, não tenham medo de utilizar cores na pintura do quarto do bebê. As cores deixam o ambiente mais alegre, mais lúdico. Pinturas geométricas podem te ajudar bastante nessa composição de cores, além de serem um estímulo sensorial para o bebê. Cuidado para não sobrecarregar o quarto com um mobiliário muito grande. Então, utilize dimensões de berço, de trocador, de guarda-roupa, de poltrona que sejam adequados ao seu ambiente. Então, prejudicar a circulação não é legal no momento que a gente precisa ter as coisas muito à mão para lidar com o bebê com segurança.
E para finalizar, escolha revestimentos que sejam fáceis de limpar, que não acumulem poeira. Então, cabeceiras de berços estofadas são realmente muito bonitas, mas precisam de uma limpeza mais constante, já são um pouquinho mais difíceis de limpar. E uma limpeza muito intensa e frequente podem acabar desgastando esse estofado da cabeceira. Então, dê preferência para materiais que são de fácil limpeza e que tenham uma manutenção do seu aspecto por mais tempo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dividir com vocês aqui um pouquinho da minha trajetória como mãe aí nos primeiros anos, né, dos meus filhos, o que eu usei, o que foi importante para mim, e espero que esse vídeo ajude outras mães que estão organizando o quartinho dos seus filhos, que é um momento tão especial da vida da gente. Gente, um super beijo!